Como é bom, né, a gente poder estar nesse mês de família, também dedicando os nossos filhos para o Senhor, que nos acolhe em família. Então, hoje, nós vamos estar falando um pouco mais sobre essa vida em família. Eu creio que você, como eu, já assistiu alguns documentários em que novas terras elas estão sendo colonizadas e geralmente eles contam histórias de famílias chegando a esses lugares. E então começa-se uma nova civilização, um povoado, enfim, através dessas famílias que chegam. Também, através das famílias, acaba-se se desenvolvendo o comércio local. E assim a gente vê muitos sobrenomes que têm a ver com a atividade daquela família, seja o ferreiro, né, enfim, e outros sobrenomes que a gente vê, que tem a ver com a profissão daquela família, a arte daquela família. O sobrenome de famílias, muitas vezes, iniciando negócios. Hoje nós vemos até grandes empresas que hoje existem, mas que começaram lá atrás com o sobrenome da família e chegam até os dias de hoje. Então, isso revela para nós a força da família. E ela não vem de hoje. A família, ela é uma criação de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27, versículo 28, Deus está falando sobre isso. Diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, outras versões, sejam frutíferos. E aí ele diz assim: multipliquem-se, então desenvolvam família, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então a família é esse plano de Deus, e ela então se torna um núcleo de força, algo que é consistente. Isso porque ela está baseada nos princípios, no fundamento que o Senhor fala. Então nós falamos já há algumas semanas sobre o nosso desejo, o desejo que nós temos então de mudar o mundo. Isso começa com as nossas famílias, em formarmos caráter dentro das nossas casas. E começando através de cada um de nós então vamos desenvolver modelos. E a família é o melhor modelo de hierarquia que existe. Porque quando um filho nasce, ele vai lidar com alguém que é superior a ele. Então ele vai desenvolver respeito, ele vai ter a possibilidade de desenvolver honra. Quando um irmão nasce, ele então vai aprender a lidar com alguém que está no mesmo nível que ele. Ele vai se desenvolver dessa forma. Quando o marido e a esposa se relacionam, eles então estão se relacionando para uma missão. Eles estão conversando sobre isso. Então, eles também vão lidar com aqueles que são menores do que eles, são os filhos. Então, é um modelo perfeito de hierarquia e onde nós podemos desenvolver isso. Se nós desenvolvemos isso bem nas nossas casas, com certeza nós também desenvolveremos isso bem onde nós estivermos. E a família é esse lugar em que nós vemos a comissão do Éden, aquela que Deus dá em sujeitar, frutificar, multiplicar, acontecendo. Então, para frutificarmos, nós vemos que a família é um lugar de dar frutos, e dar frutos através das nossas vidas. Gálatas capítulo 5, você pode abrir a sua Bíblia, Gálatas 5, versículos 22 e versículo 23. A Bíblia está dando para nós um modelo de frutificação. Como se frutifica pela palavra de Deus? Como que nós damos frutos? E é interessante que o fruto, quem é que gosta de fruta?
Gosta de fruta, não abrir a fruta para comer, porque às vezes a pessoa gosta de fruta e fala, não, mas abrir para comer dá muito trabalho. Né? Deus vai dar perseverança para você abrir a fruta também. Mas você gosta de fruta, às vezes gosta da manga, do abacaxi, da melancia, laranja, enfim, pêssego, tantas frutas boas. E é interessante que a árvore de fruto, ela produz frutos, mas ela não produz para ela produz para alguém se alimentar. Então, o fruto do Espírito na sua vida é para alguém se alimentar. Ele não tem um fim em nós mesmos. Os frutos são produzidos pelo Espírito para que outros se alimentem. E aí nós estamos falando da família. O cônjuge, o irmão, a irmã, o pai, a mãe. E que frutos são esses para outros se alimentarem? O Espírito Santo. Isso que é tremendo. Porque quem produz esse fruto? Este fruto quem produz é o Espírito Santo em nós, porque é o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito é amor. Deus vai produzir amor na família, na vida do pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas são frutos do Espírito. Deus vai produzir isso dentro das nossas casas. Então, nós estamos entendendo que frutificar tem a ver com nós oferecermos isso dentro das nossas casas. E assim, consequentemente, nós vamos influenciar ambientes. O nosso lugar de trabalho, o supermercado quando nós vamos, uma loja que nós frequentamos, nós vamos frutificar dessa maneira. Segundo, nós vamos multiplicar, ou seja, nós vamos ter filhos, nós vamos multiplicar sobre a terra, nós vamos crescer, nós vamos povoar a terra. Então, nós estamos aqui justamente para isso. Né? Então, eu quero animar você, que tem medo da superpopulação mundial. Não precisa ter medo, porque Jesus não vai deixar com que aconteça uma superpopulação mundial antes que ele volte. Ele não vai deixar essa coisa. Então, você pode ficar calmo. Diga comigo, se fique calmo, vai dar tudo certo. Né? Então, terceira coisa, dominar sobre a terra. Dominar sobre a terra significa governar. Então, Deus tem um alvo na formação de um povo, que ele, através dos homens, governe sobre a terra. E aí, nós vamos governar como? Com o fruto do Espírito. Nós não vamos governar o nosso egoísmo, pela nossa ambição, pelo nosso desejo. Nós governaremos pelo fruto do Espírito. Isso Deus fala desde do Éden para o homem, e após Jesus, Deus também estabelece a forma como o homem vai governar. No livro de Efésios, no capítulo 2, a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. É desse lugar que nós vamos governar. O que é isso? Nós vamos governar com a mente do céu. Deus tem uma mente, Deus tem um modelo, Deus tem uma forma de fazer. Nós que nascemos em Cristo, estamos com Cristo em lugares celestiais para governar a terra, ou seja, dentro das nossas famílias, nós vamos ver uns aos outros com a mente de Cristo. Olharmos para as pessoas que estão dentro da nossa casa com a mente de Cristo. Então, quando vier, às vezes, aquele desejo de criticar, de colocar para baixo, fala assim, este não é o modelo de quem está assentado nas regiões celestiais. A Bíblia fala em Romanos 4,17 que nós também reinaríamos em vida. Então, na santidade que Jesus conquistou para nós na cruz, nós vamos reinar. O que é reinar em Cristo? Reinar em Cristo é nós servirmos uma geração, para que essa geração conheça o governo do Senhor. Então, nós vamos fazer isso dentro das nossas casas. O que é reinar em vida dentro das nossas casas? Jesus serviu, com um propósito de onde nós vamos chegar, de estabelecer que seja feito na terra, ou seja feito na sua família, como é feito no céu. Que seja feito no seu casamento, como é feito no céu. Mas como assim? No céu não se dá em casamento? Mas como que é? Deus criou um homem e mulher
quando Ele criou o homem e mulher, Ele tinha um modelo perfeito para que eles andassem. Como que Deus quer que nós andemos como cônjuges? Então nós precisamos buscar essa mente do céu para que as nossas famílias sejam um lugar em que o Senhor reina. Deus é alguém que vê em nossas famílias um lugar que nós formamos identidade. Você já ouviu muitas vezes a pessoa falando assim, quem aqui veio de cidade pequena? Eu vim de cidade pequena. Cidade pequena é o seguinte, você tem o nome das famílias, né? Os fulanos, os aqueles, aquela família lá, é a família X. Eles agem desse jeito. Isso é coisa dos tal. Então, a família é um lugar de identidade. Então, nós vamos entender que dentro das nossas famílias, nós vamos produzir identidade. Só que nós vamos entender que a identidade do alto deve ser mais forte do que o nosso sobrenome. A marca de Cristo em nós deve ser mais forte do que o nosso sobrenome. Porque se nós, então, imprimirmos a identidade de Cristo dentro das nossas famílias, eu quero dizer uma coisa para você. Que isso vai fortalecer a sua casa para que a sua família seja forte, para que o seu casamento seja forte, para que você como filho seja forte, para que vocês como pais sejam fortes. Porque identidade, da maneira como Deus quer nos ensinar, por mais que palestras sejam boas, não se recebem em palestras. Por mais que consultórios sejam bons, não se recebe plenamente em consultórios. Porque a identidade que Deus quer imprimir para você, ela não é motivacional. A identidade que Deus quer imprimir dentro de você e dentro de mim, ela tem a ver com nascer de novo em Cristo Jesus. E nós não nascemos de novo em palestras nem em consultório, nós nascemos de novo quando nós entregamos nossa vida ao Senhor e Ele passa a colocar dentro de nós o seu caráter. Eu não estou dizendo que você frequentar uma palestra ou um consultório é mal. Eu só estou dizendo para você que existe algo melhor. E nós podemos usar essas ferramentas para aprimorar, mas o gerar, ele vem de Deus. O gerar, ele vem do Senhor. Então, a família é um lugar mais seguro para se produzir identidade. E você pode não ser o melhor palestrante. Você pode ser a pessoa que não é o mais inteligente. Mas se você tem o Espírito Santo dentro de você, ele dá a você sabedoria do alto, para que no casamento ambos se unam. Para que no relacionamento de pai com filho, de filho com pai, haja harmonia. Para que a família se torne forte. Para que se desenvolva confiança. E nós vamos entendendo que Deus nos chama como família para sermos um povo. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso ele está falando sobre identidade. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui ele está falando sobre frutificação. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então, mesmo que você não fale tão bem assim, se você entende que Deus chamou para gerar identidade na sua vida primeiro, para que você produza isso dentro da sua casa, você vai conseguir. Por isso que o salmista, ele diz assim, mais vale um dia na sua presença do que 1000 em outro lugar. Porque é nesse lugar da presença que nós entendemos o quão filho nós somos. O lugar da presença é que a gente entende como o Senhor nos chama para sermos uma nação nesses dias. É o lugar que Deus nos chama para vivermos como aqueles que Ele nos redimiu.
É o lugar que nós entendemos o que é estar assentado nas regiões celestiais. O que é reinar em vida. É o lugar em que nós recebemos dessa identidade e as coisas vão se tornando mais claras. Se nós temos, então, o amor de Deus, a visão de Deus, nós vamos transmitir essa identidade para os outros. Mas se nós não temos isso, nós vamos estar suscetíveis ao que falam lá fora. Você deve ser assim, então deve ser assim que eu devo ser. Aí você ouve uma outra coisa, você deve ser assado. Então deve ser assado que eu devo ser. Você precisa corrigir os seus filhos dessa forma, então deve ser desse jeito que eu devo corrigir. Não, você tem que fazer de outra forma, então deve ser assim que eu devo fazer. E a gente fica oscilando em tudo isso. Deus tem uma constituição, ela se chama Bíblia. Ela é perfeita, ela é a palavra de Deus. Ela não simplesmente está a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela vai produzir identidade para nós. Fala, mas a Bíblia é um livro muito antigo. É verdade, ela é bem antiga mesmo. E tem dado certo desde essa antiguidade, até hoje. Mas ela tem princípios muito... Mas aplica para ver se você não vai dar certo isso. Na família é onde nós ministramos identidade. E aí a gente vai poder, através da Bíblia, acertar as situações que estão desacertadas. Porque senão a gente tem crises na família, a gente tem os BOs na família, e a gente acaba falando, determinado filho, né? Ele é assim mesmo. Daí você conta para o vizinho, conta para o amigo, mas muitas vezes não conversa com ele. Às vezes você pode ter uma situação no casamento, aí fala para a amiga, aí expõe para outra pessoa, mas às vezes não consegue acertar. Mas por que vocês não acertam? Porque ele é cabeça dura, porque isso? Porque a gente perdeu o senso de identidade. Porque quando nós entendemos que nós somos povo, nós estamos entendendo que nós vamos construir algo juntos. Porque não existe povo em si mesmo. Eu sozinho, eu sou povo. Só o povo, né? Piada ruim. Entende? Não existe povo em si mesmo. Uma pessoa não pode ser povo. Nós precisamos de uma coletividade para isso. Então, esses dias a gente teve uma situação com as meninas que a gente precisava acertar, e às vezes a gente usa o carro para isso. Às vezes a gente usa o carro andando, às vezes a gente usa o carro parado. Outro dia a criança falou assim, eu fui e tal, mas estava tanto negócio que a gente parou ali no estacionamento, e no estacionamento a gente orou, a gente leu a Bíblia, a gente fez isso. Aí outro dia elas estavam mal, eu precisava levar elas num lugar, então eu levei, e durante o caminho a gente foi acertando. Então a gente deixa elas falarem. E quando fala, parece, meu Deus do céu. Quando fala, você fala assim, meu Deus, como que eu vou puxar a corda aqui para começar a ajustar tudo isso? Mas nós somos povo. E Deus é o rei desse reino. Ele vai nos dar sabedoria. E Ele nos constituiu como pais. Então, seja o marido, seja a esposa, Deus constituiu vocês para levarem a família adiante. Então, nós fomos conversando, ministrando o ministério do Espírito Santo, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Quando nós dizemos isso, olha, você tem o Espírito Santo dentro de você, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, nós temos o Espírito Santo. O que nós falamos isso por quê? Porque nós já sabemos que temos essa identidade. Nós temos isso dentro de nós, então nós ministramos. Nós somos, aí a gente foi falando assim, nós somos do reino de Deus. E essas coisas, elas não são do reino. Nós somos do reino. E no reino se acerta. Então, vamos conversar sobre isso. E aí nós fomos conversando. E elas foram percebendo que elas tinham um lugar de aceitação. Por que elas têm um lugar de aceitação? Porque nós somos uma família. Então, conforme a gente foi conversando, elas foram se quebrantando. E a gente foi dizendo, olha, vocês em Deus não são desse jeito. E assim a gente vai indo, porque nós afirmamos o que Deus pensa. O que nós afirmamos? Nós afirmamos o fruto do Espírito. Então, toda vez que uma família afirma aquilo que é obra da carne, ela está destruindo a identidade.
Então, se eu afirmar para minha filha, se eu afirmar para minha esposa, se eles afirmarem para mim, você é isso. Então, vamos dar um exemplo. Você é um egoísta. Você é uma egoísta. Você só pensa em você. Você é isso. Eu estou afirmando obra da carne. E isso é a identidade do maligno. Deus fez você generoso. Você não está agindo como tal. Mas Deus te fez generoso. Você é uma boa pessoa. Você não age assim fora de casa, porque você tem algo dentro de você e você oferece esse melhor em outros lugares. Então, já existe isso em você. Você vai aplicar também dentro da sua casa, porque você não vai entregar para as pessoas que estão distantes o seu melhor, e dentro da nossa família você vai soltar bombas, e às vezes são nucleares. Então, nós vamos ensinar como nós vamos proceder, e assim o pai, e assim a mãe, assim o marido, e assim a esposa. Porque nós temos identidade. E as coisas foram se acertando. E no meio do caminho estava tudo certo. Eu falei, não é melhor a gente ser família assim? Não é gostoso? Eu falei, é muito bom isso. E foi uma maravilha, até o próximo conflito. Mas foi uma maravilha. Gente, não pense que numa tacada você resolve tudo. E também não pense que porque você errou, está tudo perdido. Porque a educação com identidade, você faz e você desenvolve ela bem numa sequência de ações. Então, não é uma que faz perder tudo e também não é uma que faz assim, faz isso, dá tudo certo, a partir de agora, agora nunca mais vai dar problema. Não, vai dar certo, mas infelizmente tem uma próxima ação. Às vezes ela dura um pouquinho mais, dura 2 situações, 3 situações. A família é um lugar de formação. Valores, princípios, a gente ajusta comportamento. Pais formam seus filhos e nós formamos através do que a Bíblia diz. É um lugar de conservação. É um lugar em que nós mantemos os padrões de Deus, aquilo que Jesus fez, aquilo que tem dado certo há anos. Você sabia que há 2000 anos atrás, perdão não era um valor? Há 2000 anos atrás, no Império Romano, perdão era uma fraqueza. Você não perdoa, porque perdão é para os fracos. Isso era uma realidade social, cultural. Foi o cristianismo entrando na sociedade que estabeleceu o padrão. Agora, como é bom você ser perdoado, não é verdade? Você cometeu um erro, você chega para uma pessoa e fala, puxa, preciso te pedir perdão. E a pessoa fala assim, eu te perdoo. E como nós vemos as conexões de relacionamento voltarem quando existe o perdão? Sem o perdão, não existiria esse reatar do relacionamento. Então, para nós, hoje, é super normal você falar, olha, você precisa pedir desculpa, você pediu desculpa, você precisa perdoar. Mas, há 2000 anos atrás, isso não era cultural. Foi o cristianismo que fez com que a cultura recebesse isso. Ou seja, tudo aquilo que vem do cristianismo vai produzir bons resultados, porque é o princípio do céu agindo na terra. Não foi um homem, não foi uma pessoa como eu e você que estabeleceu esse princípio. Quem trouxe este princípio foi o próprio Jesus. A família é um lugar de projeção. É na família que nós preparamos os filhos, que nós fortalecemos uns aos outros, que nós, então, lembramos, olha, você tem essas características, aplique isso. Olha, Deus te deu essas qualidades, coloque isso na sua vida. É onde nós damos visão de futuro. É que quando aquele momento, sabe aquele momento de dúvida que você coça a cabeça e fala, puxa vida. É na família que nós falamos assim, olha, nunca faltou sabedoria de Deus. E Ele vai te dar sabedoria. Ele vai nos dar sabedoria. Aquele momento de incerteza, na família nós podemos fortalecer e dizer, olha, Deus tem o melhor para a sua vida e Ele vai te conduzir. Então nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos oferecer o fruto do Espírito.
nós vamos fluir no dom do Espírito, na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento, no dom da fé. Nós vamos orar uns pelos outros, porque na família nós fortalecemos essa identidade de povo, de saber quem somos, afirmarmos uns aos outros, lembrar os nossos valores. Deus tem essa identidade para cada um de nós. Por isso, não permita com que muitas vezes a raiva, a decepção, a frustração, o cansaço, essas coisas elas determinem as palavras que saem da sua boca. Porque quando nós estamos frustrados, quando nós perdemos a visão, nós vamos falar para outra pessoa, seja para o marido, seja para a esposa, seja para o filho, seja para a filha. Agora, veja só, nós vamos falar, não que a pessoa não esteja agindo dessa forma. Dá um exemplo, às vezes a pessoa é preguiçosa. Você fala assim, você é um preguiçoso. Não é que a pessoa não está sendo preguiçosa. Às vezes ela está sendo preguiçosa. Mas você já ouviu, quem aqui já ouviu o Espírito Santo falar com você? Você já ouviu o Espírito Santo massacrar você assim, falando assim, ó, você é um nada, hein, cara? Você me dá decepção. Você já ouviu o Espírito Santo falar assim, ó, Jesus, cuida aí, pai, cuida do teu filho, olha o que teu filho está fazendo. A gente não ouve. Você nunca vai ouvir o Espírito Santo fazendo isso. Então nós não podemos replicar o modelo do inferno na terra, nós precisamos replicar o modelo do céu. Nós não podemos replicar o modelo da carne na terra, porque a carne não gera o céu, mas o céu na terra pode nos levar a uma transformação. Então não é porque você está dizendo algo para aquela pessoa, fala, puxa, mas ela está agindo dessa forma, como que eu faço? Chama para conversar, o que está acontecendo? Eu estou percebendo que você está com uma dificuldade grande para dar uma virada. E aí nós precisamos ter a maturidade de quem tem identidade. Por quê? Porque nós não estamos em família para uma guerra. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, em outras famílias, eu acredito que nunca tenha acontecido na sua, mas caso um dia aconteça, você já está vacinado. Que é assim, você está dizendo, olha, eu vejo que muitas vezes você age dessa forma. Ah, mas você também faz aquilo lá. Então nós não estamos numa guerra, nós somos povo. Nós somos família. Nós precisamos ajustar isso. Então, quando muitas vezes eu converso com as meninas, a gente conversa junto, e de repente puxa o carretel, né? E aí começa a lembrar, ó, já a gente fala sobre essa coisa, deixa isso aí que você falou, mas vamos ajustar primeiro essa aqui. E aí a gente foca no que nós estamos conversando, porque nós somos povo. Então, nós não queremos ficar ali dividindo o território o tempo todo. Ah, então você vai para um lado, eu vou para o outro. Vai para um lado, eu vou para o outro. Não, nós construímos juntos. Então, nós não reforçamos, seja no marido, seja na esposa, seja nos filhos, aquilo que é ruim. Mas nós lembramos, dizendo, em Deus você não é assim. Deus te fez uma pessoa diferente. Eu já vi você fazer diferente. Então nós ministramos perseverança ao invés de reforçar que a pessoa nunca termina nada. Nós não reforçamos algo assim como, você só me dá problema. Mas nós despertamos o outro para fazer o certo. Lembra? Não é uma atacada que você resolve isso. Oh, puxa, ouvi essa palavra aqui, agora vou aplicar e na próxima vai dar tudo certo. É uma perseverança de se fazer certo e continuar fazendo certo. Nós temos duas opções, a perseverança de fazer o certo ou a perseverança de fazer o errado. Que as duas coisas a gente está perseverando. Por exemplo, eu posso ficar perseverando e falar assim, ó, você nunca faz o certo, e ficar falando isso aí 20 anos. Ou eu posso dizer assim, olha, você tem capacidade em Deus para fazer o certo, eu vou escolher qual que eu quero. E eu preciso escolher o modelo do céu, porque foi isso que Jesus nos ensinou.
o modelo do céu na terra. Então a família é o lugar em que pais cooperam com Deus, que maridos e esposas cooperam com Deus na formação dessa identidade. Nós lemos em Deuteronômio hoje sobre essas palavras estarem no nosso coração, de nós ensinarmos para os nossos filhos, de nós falarmos quando estivermos sentados à nossa mesa, andando pelo caminho, deitando-se, se levantando. E o Espírito Santo ele pode nos lembrar constantemente disso, porque o Espírito Santo quer imprimir identidade em nós. Ele é o formador dessa identidade. E que você creia no fruto do Espírito operando na vida de cada pessoa quando você fala. Nós não estamos aqui como o resultado de uma explosão. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus te fez imagem e semelhança dele. Isso, no seu tempo com ele, precisa produzir identidade. Você tem a cara do Pai. Você precisa desenvolver isso. Deus te chama de filho. E filho, meu filho, você só fala quando você tem carinho por isso. Lembra? Quando você tem carinho, você diz meu filho. Por exemplo, uma vez a gente foi num casal, e eles tinham acabado de ter o filho, estavam na maternidade, e eles queriam tanto ficar com a criança, que eles não deixaram nem a gente pegar. De tanto que eles falaram: eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Quando você tem carinho, você quer aquilo lá. Mas quando é o contrário, é o teu filho. Cuida dele. Ah, fala com ele. Eu já falei, eu não vou falar de novo. Nós somos filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, fala: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Isso precisa produzir identidade em nós. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais um órfão. Eu não fico mais tentando ver se dá certo por aqui, se dá certo por ali. Eu sou filho de Deus. Então, como filho de Deus, Deus tem uma identidade familiar que eu preciso colocar em prática. Como que essa família age? Lembra da família? Família tal, eles são desse jeito. Como que a família celestial age? Ela age com os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é uma maneira que nós podemos aprender. Quando Deus imprime isso em nós, é dessa forma que nós passamos a ver. Salmo 139 diz que nós somos especiais, amados, de uma maneira admirável nós fomos formados. Então nós não somos frutos do acaso, mas nós fomos formados de uma maneira especial. Você já se viu de uma maneira especial? A maneira especial do reino de Deus, Deus ele tem uma atenção para você, para que você produza ele onde você estiver. Sou agradável para ele, 2 Coríntios 2, fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Quem gosta de estar perto de alguém que tem um perfume agradável? Você gosta de estar, né? Agora, por exemplo, quando a pessoa joga um futebol, só os homens conseguem estar perto uns dos outros. Mas quando nós tomamos um banho, a gente está bem perfumado, nós queremos estar próximo de quem exala um bom perfume. A Bíblia nos chama disso, que nós somos o bom perfume de Cristo, ou seja, para Deus ele nos vê de uma maneira agradável. Sabe aquelas crianças que muitas vezes chegaram na casa, ou chegaram no escritório que você estava trabalhando, e elas foram subindo em cima, e você foi se desesperando, você fala: meu Deus, vai quebrar esse negócio, meu Deus, vai sujar aquilo. Deus não nos vê dessa forma. Chegou o problema,
Né? Mas assim, o pessoal começou a chegar na Dunamis House. Entrar naquela porta e falar, meu Deus do céu, oh Deus, imagina Jesus falando, meu Deus do céu. Ei, ai, ai. Um vai chegar só pensando no problema daquele negócio. O outro vai chegar para me adorar e vai ficar pensando no carro que deixou na rua. Será que vai acontecer algum problema? O outro vai chegar assim, eles tiveram um problema no carro quando estavam vindo para cá, um atrasou o outro. Na adoração, no céu a adoração é muito melhor. Um vai chegar pensando no problema financeiro que tem, como vai pagar as contas, mas é um lugar para eles me adorarem. Deus não pensa dessa forma. Deus está dizendo assim, ó, que bom que vocês querem, vocês são um bom perfume. Eu vou fazer uma obra na vida de vocês. Nós vamos tirar essa preocupação. Você vai sentir a minha proteção. Você vai ter experiências na sua vida que vão gerar testemunhos. Isso vai fazendo com que nós desenvolvamos identidade. A Bíblia fala para os jovens, jovens vos escrevo porque vocês são fortes. 1 João capítulo 2, versículo 14. Isso é identidade. Romanos 8, 37 nos chama de mais do que vencedores. Jesus venceu por nós. E isso tem a ver com identidade. Jesus venceu por mim. E eu ando nessa vitória. Ele venceu o pecado por mim. Ele venceu essa limitação que eu tenho por mim. Ele venceu essa dúvida que eu tenho. 1 Coríntios fala que nós somos corpo de Cristo. O Senhor nos permite ser corpo dele. Fazer parte, sermos chamados de corpo de Cristo. Geralmente uma coisa no seu corpo que você não gosta, você procura eliminar. Não é verdade? Você não gosta de algo no seu corpo, você procura. Vamos fazer de coisa assim bem simples. Se a pessoa tem uma espinha, um cravo, ela fala assim, eu preciso eliminar isso aqui. Se ela tem um cabelo branco, eu preciso eliminar isso aqui. Geralmente coisas que você não gosta, você quer eliminar. Agora, já pensou em quantos problemas que nós temos, que nós damos para Deus? Às vezes tem problema até entre irmãos. Caso um dia aconteça aqui, você tenha problema com o irmão, porque às vezes eu conheço igreja que tem problema com o irmão. Então, tem problema com o irmão. E Deus, Ele está olhando para nós e Ele está dizendo o seguinte, vocês são corpo de Cristo. Eu estou dizendo que vocês pertencem a esse corpo. Ele não está mandando a gente para fora. Isso precisa gerar identidade em você e em mim. Eu faço parte do corpo de Cristo. Ele me chamou para ser corpo. E o corpo não trabalha um contra o outro. O corpo trabalha um em favor do outro. Você já percebeu isso? Que a dinâmica do corpo é a dinâmica da entrega? Ele sempre entrega algo para alguém. Por exemplo, quando você come algo, você mastiga e você entrega esse alimento para o estômago. Quando ele é processado dentro de você ali, e aí as vitaminas, a proteína e tudo mais, vai ser entregue para o sangue. O sangue vai entregar para os outros órgãos. Quando os seus olhos olham, eles entregam aquela imagem para o cérebro codifica e você sente. É uma dinâmica de entrega. A dinâmica do corpo de Cristo não é uma dinâmica de você vem para a igreja como um consumidor. O que eu vou receber hoje? Está atendendo às minhas expectativas? A dinâmica do corpo de Cristo é o que eu vou entregar aqui. O que eu vou entregar para o próximo. O que eu vou entregar para o meu irmão. Porque ela nos chama de corpo de Cristo. Então, nós vamos entendendo como nós devemos viver. 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos nova criação. Ah, isso era coisa do passado. Precisa produzir identidade em você. Você é uma nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. João 15:5, Jesus está dizendo, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês estão enxertados em mim, a vida vem de mim. Eu estou enxertado em Jesus, a minha sabedoria vem de Jesus, a perseverança vem de Jesus, a minha fé vem de Jesus. Você entende? Vem de Jesus, o perdão que eu preciso oferecer vem de Jesus, o amor vem de Jesus. Ele nos chama de seus amigos também em João 15:15. Agora eu vos chamo de amigos. Então, quanto à antiga maneira de viver, Efésios capítulo 4, versículo 22 diz, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Vocês têm uma nova identidade, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade.
Então essas coisas, elas vão sendo ministradas do Senhor por nós para que a gente viva em família. São essas coisas que nós precisamos desenvolver dentro das nossas casas até que a gente atinja a medida da plenitude de Cristo, como diz Efésios 4. E essa palavra medida da plenitude de Cristo, a medida indica a qualidade alcançada no crescimento. A medida da plenitude de Cristo é uma medida que vai revelar a qualidade alcançada. E a plenitude de Cristo é o quê? É a sua pessoa completa, totalmente desenvolvida em quem? Em nós. E assim nós vamos ser família. Lembra, Deus nos chamou para sermos uma nação. E nós precisamos ter consciência de povo. Porque não se muda o mundo se dentro da nossa casa nós não tivermos essa intencionalidade de revelar o reino de Deus. Não adianta a gente transmitir discursos de que no nosso trabalho a gente precisa se unir, nos locais em que nós desenvolvemos as nossas atividades profissionais, a gente precisa servir, se dentro da nossa casa a gente não conhece esse princípio. E esse princípio nós precisamos aplicar na nossa vida e oferecer dentro da nossa casa, e a gente aprende onde? A gente aprende com Cristo. Ok, a gente aprende numa ministração. Eu fiz um curso, eu aprendi, mas o aprender em Cristo é você colocar em prática, porque não adianta a gente saber só na mente. Eu digo para vocês, é muito mais fácil ser pastor aqui na Dunamis House, no púlpito da Dunamis House, do que no púlpito da minha casa. Na minha casa é mais difícil. Mas é lá que se desenvolve a unção para estar aqui. É lá que eu enfrento as dificuldades que eu ministro aqui. É lá que eu tenho que crescer e apresentar para você, muitas vezes, caminhos que eu estou vencendo no meu dia a dia. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu como reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Você vai percebendo que Deus ele está produzindo palavras e também entendimento de identidade. Deus nos chamou para ser reinos, para ser reis, sacerdotes para o seu Deus. Aí nós vamos um pouco mais profundo. Dentro das nossas famílias, nós nos tratamos como reis? Como que um rei fala com outro rei? Porque como você, marido e mulher, você tem essa identidade, nós somos reis. Como que um rei fala com outro rei? E às vezes a gente usa termos que não coloca a outra pessoa na condição de rei. Às vezes a gente usa palavras que um rei não deve falar. E se eu quero produzir aquilo que a Bíblia está me ensinando a viver, eu preciso andar no que a Bíblia fala para eu fazer. Porque Deus tem o modelo perfeito. Quando então nós... mas como que eu posso tratar como rei alguém que parece um bandido dentro da minha casa? Eu faço uma coisa, ele destrói. Eu faço a outra, ele destrói. Eu estou esperando uma coisa, ele faz escondido. Ei, eu chamo, falo assim, reis não agem desse jeito. E você vai usar a dinâmica da sua família. Você vai falar assim, reis não fazem assim. Reis do mesmo reino não roubam o outro. Não geram desconfiança um para o outro. Nós somos reis. Nós estamos construindo um reino. E se nós não tivermos entendimento de que nós somos uma nação, nós jamais seremos essas pessoas e nós então vamos nos amoldar ao sistema do mundo de como construir família. Mas quando nós vemos o que está sendo gerado no mundo, fala assim, ei, alto lá, eu não quero isso dentro da minha casa. Eu não quero esse nível de violência dentro do meu lar. Eu não quero essa forma que eles estão falando dentro da minha casa. Eu quero ser tratado dessa forma. Então, o reino te produz aquilo que vai, de fato, também te curar. É muito interessante quando o povo de Israel, ele está no Egito,
E Deus vai libertar Israel do Egito. Então, quando você lê, você percebe que existem estrangeiros que eles seguem Israel. Você fala assim, olha, eu não tenho no Egito, eu não sou judeu. Eu não sou judeu. Mas eu não tenho no Egito aquilo que vocês têm na família de vocês. Eu vou seguir vocês. E eles seguem. Quando Ruth, uma mulher que não era também do povo de Israel, ela se casa e eles vão para um outro território. E naquele outro território morre o seu marido, morre o seu sogro e a sua sogra. Então fala assim, olha, eu não sou desse lugar, eu vou voltar para o meu lugar. Fique você aí, porque esse é o seu povo. Ela diz assim, não. Eu aprendi uma coisa, com vocês as coisas são diferentes. No meu povo não é assim que a gente faz. E eu não quero voltar a esse sistema, eu quero um sistema melhor. E esse sistema melhor é o quê? Porque nós, como pessoas, somos mais evoluídos? De forma alguma. Eu vivia no pecado, eu não nasci cristão. Mas a maneira que a Bíblia me ensina, ela é mais excelente. E é sobre isso que a gente está falando. Sobre aprender algo mais excelente e colocar isso na nossa casa. E aí, então, Noemi aceita Ruth, e Ruth, então, volta com Noemi. A gente vê isso quando Esther, ela está trabalhando em favor do seu povo. Então, quando o seu povo vai ser intimidado pelo rei da época, Esther, ela vai se levantar para dizer, olha, você precisa proteger esse povo. Porque nós temos identidade, nós temos uma herança, nós temos um lugar para ir. Deus nos chamou. Então nós andamos debaixo desse entendimento. É dessa instrução que nós precisamos, a instrução do céu. Então, como um rei deve agir? Então, quando nós vemos os nossos filhos, nós não podemos tratar os nossos filhos como bandidos. Ah, você é um nada, você só me faz passar vergonha. Se eu tratar um filho como bandido, você é rei. Como que trata um rei? Rei também não passa pano. Se faz uma coisa errada, eu falo, ei, chega aqui, ó. No nosso reino, a gente não faz assim, não. A gente não age dessa forma. A gente não faz as coisas escondidas. No nosso reino, a gente fala a verdade. Se fez algo errado, pode falar que fez algo errado. Vai receber a correção. Vai ser punido por isso, mas não vai te faltar amor. Nós vamos ali e nós vamos ensinar como fazer de certo, porque nós entendemos que nós somos um povo. E isso é o que vai fortalecendo, porque nós vamos criando conexões cada vez mais fortes na nossa família. Lugar em que eu posso ser como Deus está me chamando. Reis, eles honram e eles são honrados. Então é o modelo do reino dos céus. Esse reino é superior e ele é o que restaura os reinos da terra. Eu me lembro uma situação de uns missionários que chegaram num povoado. Queria chamar já os músicos para virem. E eles chegaram num povoado. E esse povoado, ele não conhecia o Evangelho. Eles nunca tinham ouvido falar do Evangelho. E quando eles chegaram nesse povoado, e aqueles evangelistas começaram a trazer a verdade da palavra, e as primeiras pessoas começaram a se converter, e eles eram um povoado de guerra, sabe o que aconteceu? Aquele povoado ficou revoltado com os evangelistas. Se vocês sabiam para onde nós iríamos, por que vocês não chegaram aqui antes? O que aconteceu com os nossos antepassados? Eles estavam dizendo assim, nós conhecemos agora um modelo que nos libertou. É o modelo de Cristo em nós. Agora nós temos identidade. Agora nós temos vida. E eu queria que isso tivesse acontecido com os meus antepassados. Mas às vezes não foi a sua realidade, nem foi a minha. Às vezes a gente não teve dentro da nossa casa aquele modelo de que reis falavam com reis.
Às vezes a gente não teve aquele modelo de confiança, às vezes a gente não fez isso, mas nós temos a oportunidade hoje de dizer, o Senhor me resgatou. E nós podemos começar de novo. Isso é a coisa mais maravilhosa do reino de Deus. Você pode começar de novo. Você pode tentar de novo. E aí, aquilo que muitas vezes grita dentro de nós, medos, traumas, dúvidas, abusos que nós tivemos, desconfiança, maldade, coisas que vão nos limitando, isso a gente pode levar ao Senhor. Porque essas coisas não são mais fortes do que o poder de Cristo na sua e na minha vida. E a identidade que Deus quer produzir em você e em mim. Essas coisas que querem nos limitar, prender, neutralizar e fazer com que nós, nesse tempo, nós sejamos destruidores ao invés de construtores. Não são mais fortes do que o poder do reino de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, versículo 16, fala sobre isso. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus, ele se compadece das nossas limitações, seja como marido, esposa, filhos, pais, ele se compadece, porque ele quer nos atrair para sermos povo, andarmos nessa identidade. Mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Jesus sofreu isso. Jesus sofreu na sua pele, na sua carne, coisas que nós sofremos, porém sem pecado. Então ele vai nos ajudar a vencer. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Por quê? Porque ele está afirmando identidade. Você pode se apresentar no trono da graça. Sabe, quando você era menor e você queria comer alguma coisa e você levou aquele tapa na mão, não coma agora, não pegue. Aqui é o contrário. Ele está dizendo assim, olha, você sabe que você pode ir com confiança, então vai, ataca, pega do fruto do Espírito, toma posse dessa identidade. Entenda que você, a partir de agora, você é chamado de filho. Entenda que a partir de agora Jesus te chama de amigo. Você é mais do que vencedor. Vai, ataca, pega isso aqui, faz parte da sua identidade. Você precisa entrar com confiança no trono da graça. Você precisa entrar com confiança declarando quem você é, quem Jesus te fez. Entre com confiança a fim de recebermos misericórdia. Entra com confiança, recebe essa misericórdia, que você vai entender, olha, no passado você não agia assim, mas a partir de agora você vai agir, porque você entendeu que você é povo, e no povo de Deus se age dessa maneira. Como povo de Deus nós fazemos dessa forma. Você recebe misericórdia para dizer, olha, antes você não fazia assim, mas agora você vai começar a fazer. Antes você não era santo, agora você vai começar a ser. Antes você não era bondoso, agora você vai começar a ser. Antes você não tinha domínio próprio, agora você vai começar a ter. Antes você não expressava amor para todos, agora você vai começar a expressar. Antes você rejeitava algumas pessoas e preferia outras, agora você não vai ser mais assim, porque no meu reino eu tenho um coração para todos. E encontrarmos graça que nos ajude nos momentos da necessidade, porque é nos momentos da necessidade que a gente grita e esquece da nossa necessidade e a gente quer fazer por nós mesmos. É a famosa carteirada. Sabe, você vai num lugar, você tenta do jeito certo, de repente você começa a falar mais alto. No reino de Deus, não é por falar mais alto que nós vamos conquistar alguma coisa, é por falar o certo. Por falar o certo. Eu me lembro de um pastor que uma vez esqueceu o passaporte e ele precisava entrar numa nação e ele esqueceu do passaporte e ele precisava entrar naquele país e ele lembrou do que a palavra de Deus fala, que nós somos embaixadores do reino de Deus. Ele falou, Deus, essa é a minha única maneira de eu entrar nesse país, que agora eu esqueci o passaporte aqui.
E a pessoa falou assim, quem é você? Ele falou assim, eu sou embaixador de um reino. Ele falou assim, de qual reino? De um reino muito poderoso. Ele falou, pode passar. E ele contou isso no evento, falou, eu cheguei aqui e tal. Falei, uau. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você mentir? Não, ele não mentiu, ele falou, sou embaixador. Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. É a Bíblia que fala isso. Eu estou dizendo para você que quando nós temos identidade, nós também andamos em favor. E Deus fala, eu preciso ajudar esse meu filho. Eu preciso ajudar essa minha filha. Ele está recorrendo da maneira certa. Eu vou liberar favor sobre você. Eu vou liberar favor sobre o seu casamento. Eu vou liberar favor sobre a educação dos seus filhos. Eu vou liberar favor sobre a sua família. Entra com confiança nesse lugar. Vai com convicção. Quero convidar você a ficar de pé. Nós não estamos debaixo mais do modelo desse mundo. O padrão de tratamento que nós vamos desenvolver para uma família forte não é aquele que nós vemos aleatoriamente em programas, em filmes, em novelas, em mídias sociais. O padrão é o padrão da palavra. E se a gente assiste alguma coisa que aplica o padrão da palavra, ok. Se não é o padrão da palavra, não é bom, perfeito e agradável. Então nós não vamos aplicar. Nós não vamos trazer o mundo para dentro da nossa casa. Nós vamos levar a nossa casa para transformar o mundo. Porque na nossa casa o reino é vivo. Na nossa casa nós nos tratamos como a palavra de Deus diz para nós nos tratarmos. E assim deve ser. Assim deve ser a nossa vida. Deus vai fazer de você um homem e uma mulher de Deus, em que a sua família vai ser uma família forte. Você que um dia vai construir família, Deus vai colocar em você a capacidade para construir de maneira forte. Você que é casado e você quer ter na sua casa algo em que o Senhor reina, Deus vai dar a você a habilidade para trazer para dentro da sua casa o que o Senhor valoriza, e você vai aplicar isso. E se você hoje não está com a sua família, Deus pode fazer com que você aplique na sua vida aquilo que o reino é, para que você seja como José, que um dia esteve numa prisão, solitário, sem ninguém, sem seu pai, sem a sua mãe, sem os seus irmãos, e pior ainda, seus irmãos ainda haviam vendido ele como escravo, desprezado ele, mas ele tinha o reino dele dentro de si. Ele sabia que ele pertencia a algo maior. E naquele lugar em onde ele estava sozinho, ele estava dizendo, eu vou aplicar os princípios do reino. E foi por aplicar os princípios do reino que um dia o Senhor o projeta para ele se tornar o governador de onde ele estava. Porque ele continuou aplicando os princípios do reino. Sempre vai dar certo para quem aplica os princípios do reino na sua vida e na sua família, porque Deus nos constituiu como reino e sacerdote. A vontade do Senhor é que o céu venha para a terra. Vai dar certo na sua vida, vai dar certo na sua família, vai dar certo para você, porque você está vivendo o reino de Deus. Você está entrando com confiança no reino do Senhor. Deus, nós queremos declarar essa palavra. Como diz Apocalipse 2,17: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, e nela está escrito: conhecido apenas por aquele que o recebe. Deus está dando ouvidos para você ouvir, e Ele está dando um coração para que você ouça aquilo que Ele está dizendo para você nesses dias. Oh, Espírito Santo, convide, peça para que o Espírito Santo agora, peça para que o Espírito Santo agora, nesse momento, te leve a viver, te leve a pensar, te leve a ver o que Ele está vendo para você, o que Ele está vendo para a sua esposa, o seu marido, para os seus filhos. Abra suas mãos onde você está, enquanto nós cantamos. Peça o que o Espírito Santo está vendo para a sua família. Peça que Ele fale isso para você agora.